Olá, irmãos, bom dia, tudo bem? Como é que vai? Estou aqui hoje, quero ser bem rápido para fazer uma devocional na palavra do Senhor, né? Como eu disse no vídeo, vamos ser bem-aventurado, ler a palavra todos os dias, orar incessantemente no Espírito o dia todo e vigiai nas atitudes, né? O Senhor nos ensina isso. E lá em primeiro livro de Salmos, o rei Davi, o rei que Deus amava de uma forma ímpar, tinha um coração de adorador. Davi adorava, não importava quem estava perto dele, ele adorava. Ele tinha uma essência de adorador. E quando se fala em Davi, até tem uma música, né? Em adoração. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. O rei Davi era um adorador e muitos irmãos adoram ao Senhor através do louvor. O rei Davi amava tocar símbolos, fazer festa, trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Era impressionante, ele tocava a harpa de uma forma, porque ele ainda tocava não pelo prazer da carne, mas como um adorador de entrega sublime ao Senhor. Por noites e noites que ele passava cuidando do rebanho do Pai, as madrugadas, cuidando do rebanho do Pai, das ovelhas, né? Ele era um adorador singular, um inspirador, né? Davi, é por isso que a Bíblia diz que, não por isso, mas é Deus que fala, a Bíblia fala que na carne, o Senhor Jesus, se eu estiver errado, pode falar, pode comentar, é descendente do rei Davi, a descendência de Davi. Por isso que o cego clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando aquele cego falou aquilo, o Senhor Jesus entendeu que Davi era um adorador e ele estava ali naquela situação, mas gritou porque Deus amava Davi de tal forma que gerações, se você notar o contexto de Israel, em gerações posteriores, Deus não destruiu Jerusalém e fez algumas coisas de punição com algumas pessoas, parentes. No contexto lá fala, porque eram descendentes de Davi, porque Deus amava, por amor a Davi, Deus falava. Pense aí, Davi já estava morto. Por amor a Davi, não farei isso nem aquilo. Está no contexto de Jerusalém. Deus tinha um carinho especial por Davi. Davi pecou, Deus perdoou, mas não tirou a vara de cima de Davi. Ele sofreu um pouco, porque Deus ama seus filhos. E quem é filho, né, muitas vezes precisa de correção. E nós, às vezes, precisamos de correção. Então, vamos adorar, vamos fazer essa devocional, né? Olha o que diz em Mateus. Eu só queria ler para vocês o significado no dicionário de estudos bíblicos, tá? Dicionário de estudos bíblicos. Olha o que ele fala sobre adoração. É muito importante a gente saber isso, porque Jesus fala que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor, nos 10 mandamentos, ele diz para não fazermos imagem de nada que esteja em cima dos céus e embaixo da terra, nem sobre a terra, nem se prostrar, nem adorar. Eu não estou aqui me referindo a religião nenhuma. Estou fazendo uma reversão da devocional. Por mais que vocês
ver alguma pessoa de outra religião, entender que é uma representação e tem uma explicação para isso. Eles têm uma explicação para isso. No meu entendimento, compreendo como está lá nos 10 mandamentos. Deus é Espírito, como Jesus falou, vamos ler aqui. Importamos que adoremos ao Senhor em Espírito e em verdade. Adoremos ao Senhor em Espírito e em verdade. Porque, olhe bem, adoração. O que é adoração? Vamos falar isso aqui, ó, a idolatria. Ato de servir, prestar honras e também algum tipo de culto. Nós temos lá em Êxodo, Josué, Reis, né? E outras passagens. Vamos fazer o comentário que o autor fala aqui, ó. Evitar a adoração de ídolo era uma preocupação permanente dos profetas judeus. A Bíblia diz que no fundamento dos apóstolos e profetas está a doutrina de Cristo. O povo ignorante sempre ficava à mercê de muitas superstições. Claramente rejeitados pelo primeiro mandamento, mesmo assim os ritos de adoração aos ídolos eram abundantes e muitos comuns nos tempos bíblicos, assim como na atualidade. Na verdade, tudo era motivo para que surgisse a idolatria. Alguns ídolos, como Moloque, o deus do fogo, dos filhos de Amon, eram feitos de bronze ou de cobre. Já o bezerro de ouro foi herança dos filisteus. Astarote, por outro lado, representava a paixão sexual e era representado pela figura de uma mulher habitualmente nua. No Novo Testamento, também encontramos inúmeras situações de idolatria, tais como Diana dos Efésios, Mercúrio e Júpiter, dentre muitos outros cultos. Entretanto, há uma adoração devida a Deus, que é o ato de reconhecimento por fé àquele que é sobre nós. Há diante de Deus prostração, admiração e contemplação de seus feitos em nossas vidas, que levam os que creem a apresentar um culto. No Novo Testamento, esta adoração se dá por um ato de fé, reconhecendo na pessoa de Jesus Cristo o Deus que, se fazendo carne, nos reconcilia com o Pai Celeste. Forte, né? Lá em Mateus 4,10, olha o que o Senhor diz. Então ordenou-lhe Jesus: está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Em Mateus capítulo 2,2, ele diz também: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Não está escrito, né? Os magos perguntaram. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Em João 4,21 disse Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai, mas a hora vem, e agora é, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E outra vez diz: ao introduzir no mundo o primogênito, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, olhe bem, Jesus diz o quê? Quando Satanás foi tentar ali no deserto, Jesus disse o quê? Somente ao Senhor adorarás. Depois o Senhor mostra lá em Mateus que os magos seguiram a estrela e vieram para adorar. Onde está, né? O nascido rei dos judeus. Viemos para adorá-lo. Depois, naquela mulher samaritana, o Senhor diz para aquela mulher: a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Aí ele fala aqui, ó: a hora chegou, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E lá, quando Jesus
Deus determinou o nascimento de Jesus na terra, olha o que diz em Hebreus 1,6. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele disse: e todos os anjos de Deus o adorem. Você entende? Então, vocês estão vendo a necessidade nossa. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, não está ali nem aqui. Ele disse também que quem conhece as Escrituras, segundo o que está escrito, fluirão rios de águas vivas do seu interior. É forte. Fluirão rios de águas vivas do seu interior. Olha que coisa linda. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em outra passagem ele fala que devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. É o primeiro mandamento. E o segundo, amar ao próximo como ele amou. Jesus disse que Deus é espírito. Olha o que ele diz em João 4,24. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que quando uma pessoa, isso é muito sério que eu vou falar, está ouvindo uma pregação de outro homem, de um ser humano, que só o ser humano pode pregar o evangelho, mais ninguém. Então, quando o Senhor ou alguém está pregando as boas novas, falando do Rei, e como o Senhor diz, as minhas ovelhas ouvirão e me seguirão, e ela abre o coração e aceita e reconhece o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua alma, o Espírito Santo entra nela e ela percebe algo diferente. No decorrer da caminhada, ela vai aprendendo e ela se torna uma criança. Ela quer falar de Jesus para todo mundo. E não há nada de lavagem cerebral nisso. Eu era ateu e eu achava que ser crente era ser alienado e que não conquistava as coisas. Na época eu era funcionário do Banco do Brasil. O Banco do Brasil naquela época pagava muito bem. Eu lembro que eu cheguei a ganhar 40 salários mínimos. E eu era ateu. Eu falava, sabe, cheio de orgulho, cheio de, assim, uma pessoa normal. Também não desprezava, mas eu achava que eram pessoas alienadas. E foi assim que eu aprendi nos cursinhos vestibulares. Os professores, especialmente das áreas de humanas, eles falavam que na sua maioria, que eram pessoas alienadas, fracas, que em vez de buscar crescer na vida, se apegavam à religião. Todo mundo sabe que existe uma doutrina aí que diz que a religião é o ópio do povo, né? Os poderosos usam para dominar o povo. Pois eu vou dizer uma coisa para eles. Alguns sujeitos podem usar até a religião para isso, para alienar o povo. Mas os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade não são alienados. Porque tem verdadeiramente uma transformação interior. Quando eles ouvem a palavra como o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Jesus é a palavra, Jesus é o Filho de Deus. Quando alguém está cumprindo a ordem dele, evangelizando, e a pessoa abre o coração para receber a palavra, porque Deus não vai se revelar a você se você não abrir o coração. Na época eu tinha um coração fechado, Deus teve misericórdia de mim. Muitos chegaram a mim e falavam do evangelho. Eu respeitava, eu ouvia, mas desculpe falar, eu achava tão bobinho aquilo. Eu achava tão assim, insano. Mas verdadeiramente, quando eu aceitei a Cristo, por situações que em outro momento eu vou falar, eu senti a presença de Deus.
Minha vida mudou completamente. Não foi porque eu vinha pensando naquilo, nem porque ninguém veio para mim e fez a lavagem cerebral, porque eu sempre fui desconfiado. E até hoje, né? Eu tenho minha natureza. Então, o que aconteceu foi o quê? Aceitei Jesus e tive uma transformação. Conheci o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Deus fala que Ele é Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Jesus disse que fluirão rios de águas vivas do seu interior. Fluirão rios de águas vivas do seu interior. Conforme você crê que está escrito nas Escrituras. Quando Jesus disse para Satanás, adorai somente ao Senhor, está escrito. Moisés subiu aquele monte para ouvir ao Senhor, sentir a presença do Senhor. Quem sabe o que eu estou falando, lembra que Moisés, quando desceu do Monte Horebe, o Monte Horebe, né? Monte Sinai. Moisés, quando desceu Monte Sinai, o seu rosto brilhava. A glória de Deus é tão incrível, tão maravilhosa, que ela é uma glória real, a gente sente. Por isso que ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós é que administramos a nossa casa. Meu corpo, seu corpo, é a casa do Senhor. Então, que a gente venha refletir sobre esta palavra, que podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, com o espírito contrito e quebrantado, reconhecendo nossa condição de pecador e adorando ao Pai lá no íntimo. Adore ao Pai, adore ao Pai, adore ao Pai, adore ao Pai. Seja nos louvores, na música, é no íntimo. Não adianta você louvar com a boca, mas se lá no íntimo, vou fazer um paralelo aqui, quando um time seu está perdendo no final do campeonato, estádio lotado, só rapidinho, aí aquela galera, sabe, aquela galera assim, o estádio cheio, e aí de repente tá acabando o tempo, faltando 1 minuto do segundo tempo e vai perder o campeonato. E aí no cruzamento de escanteio, o atacante cabeceia e faz a virada. 2-1. Pense aí. E aí a galera grita de dentro para fora naquela euforia, pula, grita, solta fogos. Aquele momento eles estão num espírito de idolatria, sabe? De amar o seu time, de adorar o seu time. Eles adoram o time. Naquele momento eles externam toda a sua força de alegria. Assim como torcedor, né? Nós somos torcedores, sabemos disso. Aquele momento que o nosso craque faz o gol, aquele momento que a gente grita isso, assim temos que ser com Deus. Como se nós estivéssemos fazendo um gol toda hora. É aquele desejo, aquela vontade de explodir internamente, gritando na alma, até que a sua manifestação, que Ele tenha misericórdia e manifeste o amor dele. Que quando passamos a crucificar a nossa carne, isso é a pura verdade. Se você duvida dessa palavra, não sei qual é o seu entendimento, e você acha que isso pode ser uma heresia, mas não é. Se você passar a se quebrantar e adorar a Deus de coração, orar, buscar na palavra, Senhor, porque eu desejo a Tua presença, eu preciso da Tua presença, eu quero a Tua presença. Se você insistir, bater na porta, o Senhor Jesus abre e derrama a graça dele. Sara Shiva deu um testemunho forte na igreja. Sara Shiva, filha de Baby Consuelo. E eu conversei uns momentos com ela. Tá no sofá na casa do pastor Jorge, conversei uns momentos com ela. Sara Shiva, quando se converteu ao Senhor, ela se trancou no quarto
É um testemunho que eu estou dando aqui. Ela passou horas e horas no quarto, clamando, orando, adorando, clamando ao Senhor. Ela disse que não sairia enquanto não sentisse a presença de Deus. Ela ficou horas e horas deitada, clamando, adorando. Não era como, clamando como filha: pai, eu te quero, eu te desejo, eu quero sentir a tua presença. Ela contou na igreja, de repente, não foi assim, foi momentos mesmo. De repente a glória de Deus desceu no quarto dela e ela sentiu a presença de Deus. A filha de Baby Consuelo, Sara Shiva. Se um dia esse vídeo cair nas mãos dela, eu creio que ela vai lembrar que ela esteve na cidade de Feira de Santana, na casa do pastor Jorge. Ela ministrou a nossa igreja, ela deu esse testemunho. Foi muito forte aquilo. E Deus manifestava de uma forma maravilhosa na vida dela. Então, tem muitas experiências. Vamos adorar o Senhor. Adorar o Senhor, não importa. A insistência, clamar ao Senhor: eu te adoro, eu te quero. Senhor, eu preciso de ti. Tu és tudo para mim. E você adora em espírito e em verdade. Vai ler a palavra. Tenta viver aquele contexto da palavra de Deus, adorando, vivendo, buscando o seu espírito. E você vai ver que vai chegar um momento que você vai começar a sentir a presença de Deus. É forte. Deus vai te mostrar que você vai tirar coisas do seu coração, e você vai tirando, vai abrindo espaço para Ele no seu coração, na sua mente, na sua alma, vai abrindo espaço, vai tirando a idolatria, vai tirando apego às coisas, às pessoas, a este mundo. De repente, o Espírito Santo, que Ele tem discernimento, Ele perscruta o nosso espírito, a nossa alma, Ele discerne quando verdadeiramente nós estamos nos abrindo para Ele. Ele começa a saber que está sendo desejado, está sendo... Então peça ajuda a Ele. Se você não está conseguindo, mas busque, porque a palavra de Deus nos ordena isso. A gente carece disso para poder você já viver a vida eterna, experimentar da unção do Senhor. O apóstolo João disse, numa carta que ele escreveu lá, ele falou que a unção que está em vós não precisa que ninguém os convença da verdade. Paulo e Silas, quando estava preso, gritou, louvando a Deus do íntimo da alma e do ventre. A unção desceu e houve terremoto, muitos foram libertos na cadeia. Então é isso. Que Deus possa nos ajudar a ser um excelente adorador. E que Deus abençoe vocês e vocês tenham um bom dia. Um bom dia. Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Espírito de verdade. E aqueles que conhecem as Escrituras, segundo o que está escrito, fluirão rios de águas vivas do seu interior. Podemos adorar o Senhor em qualquer lugar. Nosso quarto, pois a adoração eterna, o reino de Deus está dentro de nós. Lembre-se, o Espírito Santo está dentro de você e o reino de Deus está dentro de nós. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Tenha um bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, a nossa nação, Deus visite as autoridades, Deus conserte o nosso país, tenha misericórdia do nosso povo tão sofrido, tão oprimido, que Deus tenha misericórdia e levante o nosso povo. Que Deus tire toda a idolatria desse país. Que Deus seja o centro da adoração nesses países. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. E eu estou muito feliz por ter feito essa devocional hoje. Por ter me dado essa oportunidade. Por Deus ter me dado força para isso. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. E paz e prosperidade. Amém?